Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar o tema para a palavra do dia, dizendo: lutando contra mim mesmo. E quero subordinar esse tema no texto bíblico, que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 21. Diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. 17 de fevereiro de 2025. Grande Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento e apresento cada pessoa que me ouve e resolve a causa de todos, as famílias de cada um, a minha família, a minha vida, essa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, antes de tudo, quero desejar a todos uma semana ricamente abençoada. Hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, dizendo: lutando contra mim mesmo. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a nossa mente. Que na Bíblia, e até mesmo secularmente, segundo o conceito da psicologia, a gente trata isso também como sendo o nosso coração. Coração versus o coração parecido, ou sinonimamente falando, mente aqui, tá? E nós encontramos Paulo falando aqui, deixando alguns conselhos práticos, e ele falando também da benfeitoria, da ajuda às pessoas e tudo, mas no final ele encerra aqui dizendo esse texto que eu falei, que eu li aqui com vocês, versículo 21, de carta dele aos Romanos, capítulo 12. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E eu estava pensando sobre o que ultimamente tem acontecido com a humanidade. Como que está funcionando a mente humana, sobretudo no seio familiar. Parece que não está havendo mais tolerância, respeito, consideração. E eu fiquei pensando nisso, porque às vezes a gente se surpreende com pessoas que sempre foram pacatas, pessoas equilibradas, mas hoje, por qualquer coisa, essa pessoa está nervosa, agressiva, sem paciência. Isso é em todos os meios, tá? Dentro de casa, fora, com a vizinhança, na rua, no trânsito, no trabalho, na escola, faculdade e até mesmo na igreja. A ciência fala sobre a mente como sendo uma entidade, que ela é assim uma entidade abstrata, e ela se manifesta por meio de redes neurológicas. Isso é o que a ciência fala. Quando ela fala dessas redes neurológicas, a gente entende que o neural é um grupo de células cerebrais. Chamamos assim também os neurônios, que se comunicam entre si. Então a mente humana, ela é responsável por pensamentos, ações, aprendizado, estado psicológico e comportamentos do homem, de cada um de nós. Inclusive a ciência fala da mente o seguinte, que é um enigma que ainda se apresenta em grande parte inexplorado. Ou seja, tem muita coisa para se aprender da mente. Já dizia um certo poeta que a gente não usa, me parece, 10% da nossa mente animal humana, como o poeta diz. Então, gente, quando eu falo de mente, eu falo para que hoje você, a senhora, o senhor reflita, assim como eu também, por isso que deu o tema assim tomando para mim, lutando contra mim mesmo, para que reflitamos se a gente está combatendo contra os maus pensamentos, contra a fúria, a raiva, a inveja que brota dentro da nossa mente. Veja o que Jesus fala sobre a mente do homem. Ele diz, Mateus capítulo 15, versículo 19,
Porque do coração, entenda aqui coração no original grego, mente. Do coração, ou seja, da mente, procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furto, falsos testemunhos e blasfêmias. Não tem nada de bom aqui, ó. E o Senhor Jesus é quem disse que é isso que procede, né, do homem, dentro do homem. Eu vi um certo especialista um dia falando que a mente humana ela tem 2 compartimentos. Um compartimento, esse que a gente preserva por maior tempo, né, que é da sensatez, do equilíbrio, do respeito às leis, do respeito à pessoa humana, né, da dignidade, de fazer a coisa certa. Mas existe o outro lado, o outro compartimento que a gente não conhece direito, que é esse comportamento que pode fazer uma pessoa boa virar, por exemplo, um homicida, um prostituto, um adúltero, um ladrão, um falso testemunho que a pessoa pode dar. Tudo isso que Jesus disse aqui. Então a gente precisa cuidar da nossa mente, inclusive pensando nas coisas que são lá de cima. O escritor, né, sábio, em Provérbios, no seu livro, capítulo 4, versículo 23, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, tudo, sobre tudo, ou seja, em cima de todas as coisas, guarda teu coração, ou seja, guarda a tua mente, porque dela procedem as saídas da vida. O que é as saídas da vida aqui? O que é que o texto quer dizer? É que tudo o que sai da nossa mente é o que Jesus disse. Procedem as saídas da vida, no sentido de a gente, se não tiver cuidado, não tivermos assim, controlando essa nossa mente, lutando contra os desejos dela, a gente vai fazer ou praticar tudo aquilo que Jesus disse que essa mente ela fabrica. É como já diziam os antigos, né? A mente é uma oficina e mente vazia é a oficina do diabo. Por isso que a gente tem que ocupar nossa mente com as coisas de Deus. O mesmo sábio em Provérbios capítulo 25, versículo 28, diz assim: como a cidade derribada que não tem muros, ou seja, arruinada, insegura. Aí ele segue: assim é o homem que não pode conter o seu espírito. E aqui o profundo do que o escritor Provérbios quer falar é exatamente espírito controlando as emoções, aquilo que a mente produz, porque de acordo com a nossa mente a gente pratica as atitudes que podem ser boas ou ruins. Mas eu quero finalizar dizendo uma coisa, uma palavra boa, e que essa palavra ela esteja sempre no nosso coração diuturnamente, sempre, para que a nossa mente nunca venha nos trair, venha nos prejudicar. É por isso que é bom você, a senhora, o senhor e eu principalmente pensarmos, ou seja, forçar a mente 1000 vezes antes de falar alguma coisa, antes de dizer, né, para alguém alguma coisa que a gente acha que deve dizer ou não dizer. Pensar 1000 vezes antes de tomar uma atitude, de fazer uma coisa, de sair, de ficar, de entrar, e tudo. E até mesmo pensar 1000 vezes no que vai pensar. Você está entendendo? Mas veja, a palavra de conforto que eu vou terminar agora, Paulo, quando escreve aos irmãos na cidade de Filipos, na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7, diz assim, ó: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Vou repetir, traduzindo aqui, corações nesse contexto, mente, tá? Então, guardará as vossas mentes e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aquilo que a mente produz, a gente vai sentir. Estou sentindo fome. É todo o mecanismo da mente, que o cérebro, como já falamos aqui de uma forma científica, que os neurônios vai se comunicando ali e vai trazendo os sentimentos, né?
O sentimento de raiva também é produzido na mente, nessa oficina. Se a gente não tiver cuidado, não lutar contra ela, quando ela vier com os pensamentos, produzindo pensamentos maus, a gente vai ser vencido por ela. Então, assim, vamos pensar em cuidar mais de nossas mentes. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.